Eu até acredito que os novinhos, alguns, de fato, amam de coração as coroas. Mas vamos assistir esse vídeo. E aí eles entram numa discussão de por que hoje em dia os homens estão preferindo as mulheres mais velhas. E segundo eles é porque as novinhas de 20 a 24 anos são muito metidas, dão muita dor de cabeça, enchem muito o saco. E como a mulher mais velha, quarentona, não enche o saco, que trabalha e tem a própria vida, esse menino que deu em cima dessa moça decidiu que ele não vai mais ficar com as meninas de 20 a 24 anos de idade. Será? Entra em cena Ashton Kutcher. Ashton Kutcher e Demi Moore tiveram um relacionamento de 2003 a 2013. Quando ele começou a namorar com ela, ele tinha 25 anos e ela 40. A Demi Moore, inclusive, falou que quando eles começaram a namorar, eles estavam super em sincronia e ela nem percebeu a diferença de idade. Só que idade é relevante sim. A mulher normalmente costuma casar com um homem alguns anos mais velho que ela. É esse tipo de homem que ela seleciona. Então o que tá acontecendo com essa mulherada quarentona aí, que tá recebendo a atenção dos novos? É nesse artigo aqui, chamado Por que a idade é tão importante na seleção de parceiros, que o vovô da Discord, o David Buss, entra em detalhes sobre os motivos. E é nesse livro aqui que, com uma frase, ele mata a charada do fenômeno Ashton Kutcher. Mas antes de eu te contar essa frase, a gente vai analisar o VSM dos dois. Quando o Ashton... VSM é o valor sexual de mercado do homem e da mulher. Em que idade você tá mais sexy? Sendo que sexy não é só estar disponível e afim de sexo, mas que você possui uma série de características, inclusive financeiras e de disponibilidade e tudo mais, que te tornam mais atraente pro sexo oposto. A gente vai analisar o VSM dos dois. Quando o Ashton conheceu a Demi, ele tinha 25 anos e ela tinha 40 anos. O VSM dele tava lá em 4. E o dela tava em um patrimônio líquido do Ashton era de quase 9 milhões de dólares. E tudo bem, eu sei que isso pode parecer muito dinheiro, mas guarda esse número aí que ele vai ser importante. E foi nesse livro que ela escreveu 6 anos depois de ter separado oficialmente do Ashton Kutcher que ela explicou os motivos do divórcio. Ela contou que além das traições, ele tinha começado a se afastar, ficar mais distante e tinha parado de prestar atenção nela. E quando eles se divorciaram em 2013, a Demi Moore tinha 50 anos de idade e o Ashton Kutcher tinha 35 anos de idade. O VSM dele estava em 10 e o dela estava em 1. E o patrimônio líquido dele... Resumindo, a grosso modo falando, quando ele conheceu ela, ambos estavam com VSM baixo. Ele era um rapaz de 25 anos que não tinha nada disponível no mercado para ele. Ele tinha um valor muito baixo de mercado, sexualmente falando, assim como ela. Como ele não tinha nada para oferecer para as outras pessoas, para ser visto como alguém interessante sexualmente, ele dirige o olhar para quem tá na merda igual ele, que são as coroas. Quando eles se divorciaram, interessante, né? Ele já tinha muito para oferecer pro mercado afetivo, amoroso e sexual. O VSM dele tava em 10, ele tava com grana, ele tava gostoso, ele tava top dos tops, com seus 35 anos. E o VSM dela lá tava em 1, nem ele queria mais ela. Pela idade, por tudo que ele alcançou financeiramente, ela já não era interessante. Resumindo, é mais ou menos isso. Divorciaram em 2013, a Demi Moore tinha 50 anos de idade e o Ashton Kutcher tinha 35 anos de idade. O VSM dele estava em 10 e o dela estava em 1. E o patrimônio líquido dele, que com 25 anos era 9 milhões de dólares, com 35 era 90 milhões de dólares. Com 25 anos de idade, os homens até acham as mulheres lá no pico do VSM delas muito atraentes. Lembra que as mais atraentes para os homens são as mulheres que estão aqui no pico do VSM? Mas essa diferença de VSM faz com que este homem aqui provavelmente não consiga essa mulher aqui. Mas com 35 anos de idade, se o homem foi esperto e se construiu, ele provavelmente tem mais opções de mulheres no pico do VSM delas. Agora, lembra da frase que eu te falei? Ela menciona se ele aos 35 anos se construiu. Ou seja, se esse homem que aos 25 anos não tinha valor sexual do mercado, porque não tinha dinheiro, porque não era atraente, porque não tinha estudo, não tinha nada, esse homem, óbvio que ele evolui aos 35 anos, ele é outra pessoa, né? Em Marte. Porque o que a gente vê são homens de 35 anos, na mesma merda, com a mesma escolaridade, com o mesmo empreguinho que tinha aos 25 anos. E aí, como o VSM deles continua baixo, eles continuam sem opção no mercado e continuam preferindo as coroas bem estabelecidas ou ao menos independentes. Foi esperto e se construiu, ele provavelmente tem mais opções de mulheres no pico do VSM delas. Agora, lembra da frase que eu te falei que o vovô da Discord falou nesse livro aqui que matou a charada? O que ele disse foi mais ou menos o seguinte: apesar de exceções acontecerem e uma mulher escolher um homem muito mais novo que ela, a maioria desses casos não acontecem por preferências fortes por homens mais novos que elas, e sim porque mulheres mais velhas e homens mais novos não têm poder de negociação no mercado de relacionamentos. O que esses homens mais novos buscam normalmente, não é o relacionamento a longo prazo, e sim a disponibilidade sexual da mulher mais velha, ganhar experiência sexual e experiência de vida com essa mulher, e os recursos que ela tem, que ele ainda não tem. E por mais que esses homens mais novos possam alegar que não, eu gosto da mulher mais velha mesmo, ela é mais tranquila, eles ainda não experimentaram o que é viver o pico do VSM deles. Pro homem, quando a oferta é baixa, a rejeição é alta e o poder de compra dele é quase inexistente, ele tem que se contentar com o que está disponível por ali. Agora, quando esse poder de compra aumenta, quando a oferta aumenta e quando a qualidade aumenta, e é aquela coisa. É quando ele dá o pé na coroa e, com o VSM lá no topo, ele vai procurar mulheres com o VSM lá no topo. Que são mulheres da idade dele ou mais novas e, de alguma forma, mais interessantes que a coroa. Entendeu? Que além... Só um detalhe. Problema nenhum você se relacionar com alguém bem mais novo que você. Desde que você saiba que ele está te usando, que você o está usando e que seja eterno enquanto dure. Consciente de que esse amor é interesse sexual, financeiro, seja que tipo de interesse for, mas não é amor de verdade, desde que você esteja ciente disso, cai de cabeça, que gostosinho até que eles são, né? Não são assim igual um coroa, não, eles quebram bem galho.